matéria aí, no primeiro capítulo. Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre sequências e séries de funções que vão ser utilizadas ao longo do curso, né? Então, primeiro seria convergência de uma sequência de funções Bom, então, vamos considerar inicialmente funções, uma sequência de funções. Vamos indexar a partir de zero, tá? E vamos supor elas estão definidas em subconjuntos de C, se bem que essa discussão poderia ser feita em qualquer espaço Rn, mas vamos supor em C, porque a gente está trabalhando em C. Então, subconjuntos de C, né? Está certo? Então, dizemos que... Então, essa é uma definição, né? Definição. Dizemos que a sequência converge pontualmente em X, né? Se para todo X pertencente a X existe um N0 maior ou igual a zero, tal que X pertence ao N para todo N maior ou igual que N0, e a sequência numérica, né? Tá? Então, é convergente. Quer dizer, a gente não vai... Em princípio, nós não vamos supor que o conjunto X esteja contido nos domínios das funções, de todas as funções. Estamos supondo apenas que para todo ponto de X vai existir um índice N0, né? Tal que para N maior ou igual que N0, a sequência de valores, né, Fn de X, é convergente, tá certo? Então, a sequência de valores Fn de X, então, vai convergir para um número complexo, C, né? Certo? Então, isso aqui vai definir uma função de X em C, certo? Então, a função f é o limite pontual da sequência Fn, tá? É o limite pontual. Bom, agora vamos introduzir uma outra noção. Bom, vamos ver um exemplo.
Vamos supor que eu tenha Fn de Z é Z elevado a N, tá certo? Então, Fn, então, domínio dela é todo C, né? Certo? Ok? Bom, então, eu digo o seguinte, então, o que vai acontecer? Limite, quando N tende a infinito, de Gn igual a zero, se Z menor que 1, em módulo, tá certo? Na aula passada nós já vimos esse. Se Z em módulo menor que 1, limite, quando Z é maior que 1, isso aqui é infinito, se Z é maior que 1, né, em módulo, tá certo? Porque o módulo de Z tende para infinito, né? Z elevado a N tende para infinito. E se Z, módulo de Z igual a 1, então, limite Zn existe, nós já vimos na aula passada, se somente se Z igual a 1, né? Fora desse valor aí, o limite não existe. Então, o que vai acontecer? A gente chama X, conjunto, disco. Isso aqui é o disco de centro 0 e raio 1, união 1, né? Tá certo? Então, a sequência converge pontualmente em X, sequência Tn, converge pontualmente em X para a função f de x em C, tal que f de Z igual a zero, se Z está no disco de centro 0 e raio 1, e 1 se Z igual a 1, certo? Ok? Então ela converge pontualmente para essa função. Bom, agora vamos definir convergência uniforme. Então, a sequência converge uniformemente para uma f de x em C se para todo epsilon maior que zero, melhor, uniformemente em x, desculpa, em x para f de x em C, se, então, condição agora, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 maior ou igual que zero, tal que se n maior ou igual que n0, então o domínio da função contém x, tá certo? E para todo n maior ou igual que n0, o domínio da função Fn. Lembrando aqui que é Fn, o domínio dela é o n, né?
Tá? Então, o domínio contém x e temos o seguinte, e vale o seguinte. Fn de z menos f de z em módulo é menor que epsilon para todo z pertencente a x. Certo? Então, tem uma pequena diferença aqui, né, que a convergência pontual, tá? Então, a gente vai denotar, nesse caso aqui, a gente vai dizer que a Fn converge uniformemente para F, né? Tá certo? A única diferença é a seguinte. A diferença é a seguinte. Aqui, ela converge para cada x, tá certo? Então, para cada x fixado, vale essa afirmação aqui, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que Fn de x menos f de x menor que epsilon. Agora, aqui qual é a diferença? É que essa desigualdade vale para todo z, entendeu? Para todo z no conjunto x. Tá certo? Quer? Ali a notação não tem. A notação é Fn, converge, aqui o n. O n, certo? É uniformemente, né? O n, certo? Então a diferença é essa, que na primeira definição, tá? Essa afirmação aqui, ela é verdade para cada x, esse n0 vai depender do x, entendeu? Do z, vamos dizer assim. Vai depender do z. Aqui não, o n0 não depende do z, tá certo? Ok? Então... No caso, nessa definição aqui, esse x não precisa ter alguma... Está contido ou conter o que Como? Não, aqui no caso aqui, né? O x tem que estar no domínio das funções para todo n maior ou igual que esse n0, tá certo? Esse n0 depende de x, tá certo? Ok? É o n0 de x. Depende do x. O x, se escolher o x, tem um n0 que vale para aquele x, tá certo? Ok? Bom, então, qual a diferença importante aqui é a seguinte. Vamos ver o teorema. É que é o seguinte, uma sequência de funções contínuas que converge uniformemente converge para uma função contínua. Certo? Ok? Então, em outras palavras, se ela converge uniformemente em x, vamos dizer assim, em x, né? Ou seja, botar assim, ou seja, se Fn converge uniformemente para f em x, então f é contínua em x, certo? O conjunto x, ok? Então, demonstração, isso aqui eu vou fazer só no livro tem no livro do Elon, de análise da RN, está feito lá, mas vamos provar isso aqui. Então, fixemos um Z0 pertencente a x, e eu quero provar que a função é contínua em Z0, certo? Queremos
provar que F é contínuo de Z0, né? Certo? Então, obviamente, a gente tem que usar que os Fn são contínuos. Então, pela definição, então seja epsilon maior que zero. Né? Okay? Então, pela definição, existe um N0 natural aí, sei lá, maior ou igual a zero, está o quê? Domínio, se N maior ou igual que N0, domínio, o N, contém X, não é isso? Certo? E nós temos a desigualdade Fn de Z menos F de Z. Então aqui eu vou dar uma folga. Em vez de ser epsilon, vou botar epsilon sobre 2 aqui. Epsilon menor que epsilon sobre 2 para todo Z pertencente a X, tá certo? Ok? Tá. Bom, então agora vamos usar a desigualdade triangular. Quer dizer, vamos fazer F de Z menos F de Z0. Ou seja, eu vou querer que isso aqui, quando o Z está muito próximo do Z0, isso aqui seja menor que epsilon, né? Tá certo? Então, vamos usar a desigualdade triangular e a gente tem que comparar usando essa desigualdade aqui, né? Então, vou botar aqui, na verdade, eu vou botar epsilon sobre 3 aqui, para ficar mais folga ainda. Então, isso aqui é menor ou igual que F de Z menos Fn de Z mais Fn de Z menos F de Z0. Agora, aqui eu estou comparando o mesmo Z, né? Tá certo? Mas aqui são Z's diferentes. Então, eu tenho que dividir outra vez. Certo? Fn de Z menos Fn de Z0 mais Fn de Z0 menos F de Z0. Ok? Bom, então essa parte aqui eu posso botar pequeno usando que a Fn é contínua, tá certo? Bom, evidentemente, aqui isso aqui vale para todo n maior ou igual que n0. Então, eu vou fazer com n igual a n0, com n igual a n0 aqui. Ok? Então, essa parte aqui é menor que epsilon sobre 3, né? Porque isso aqui é válido para qualquer z. E essa aqui também é menor que epsilon sobre 3. Então, isso aqui fica menor que 2 epsilon sobre 3 mais Fn0 de Z menos Fn0 de Z0. Tá certo? Então, agora eu uso que a Fn0 é contínua. Então, como Fn0 é contínua, existe um delta maior que zero, né? Tal que se Z menos Z0 é menor que delta e Z pertence ao domínio, não é isso? Do N0, então Fn0 de Z menos Fn0 de Z0 menor que epsilon sobre 3. Tá certo?
Então, eu concluí o seguinte. Se Z menos Z0 é menor que delta e Z pertence a X, não é isso? Z pertence a X, logo pertence ao N0. Então, F de Z menos F de Z0 é menor que 2ε sobre 3 mais ε sobre 3, que é menor que ε. Não é isso? Então, F é contínua em Z0. Certo? Ok? Então, uma sequência de funções contínuas que convergem uniformemente tem que convergir para uma função contínua. Então, no exemplo que eu dei, a sequência Zn, né? Fn, Zn, converge pontualmente para essa função aqui. Observação. Se Fn converge uniformemente para F, né? Então Fn converge pontualmente também, né? Certo? Fn converge pontualmente para F também, ok? Convergência uniforme implica na convergência simples, né? Então, essa sequência Zn aqui, ela converge para essa função aqui. Essa função não é contínua, no ponto 1. Tá certo? Logo, a convergência não pode ser uniforme. Tá? A convergência da função não pode ser uniforme nesse conjunto X aqui. Conjunto X, que é o disco de centro 1, raio 0, né? União 1. Tá? Nesse conjunto aqui, a convergência não pode ser uniforme. Tá? Mas a função é contínua. Você repara que a função é constante igual a zero no conjunto D1 de zero. Certo? No D1 de zero ela é contínua. Tá? Porque ela é constante, né? Tá certo? Então, o que vai acontecer é que a sequência poderia ser, a convergência poderia ser uniforme nesse domínio aqui. Mas não é também, tá certo? Ok? Não é. Mas ela é convergente. Então, outra observação é que a convergência, quer dizer, botar assim, observação é que Zn, se 0 menor que R menor que 1, então, a sequência Zn restrito ao disco de centro 0 e raio R, fechado, vou botar fechado aqui, né? Tá? Vou botar uma barrinha em cima e fechado. Então, se o R é menor que 1, essa sequência aqui converge uniformemente para 0. Tá? Por quê? Porque nesse disco aqui, você tem Zn, Zn, isso aqui é menor ou igual que Rn. Tá? R, né, é um número menor que 1. Então, quando R é menor que 1, isso aqui tende para 0. Não é isso? Então, aqui você tem que Zn menos 0. Isso aqui tende para 0 quando N tende a infinito, né? Uniformemente nesse disco aqui, tá certo? Portanto, a convergência é uniforme em discos de raio menor que 1, tá certo? Ok. Então, isso aqui motiva uma outra definição, que é a convergência nas partes compactas. Então, vamos ver aqui, convergência nas partes compactas. Então, definição. Convergência.
nas partes compactas. Então, vamos supor que eu tenho vou supor que é aberto, para simplificar, um aberto de C, tá certo? Então, dizemos que a sequência Fn converge uniformemente nas partes compactas de U, se para todo compacto, então, lembrando que um compacto em C é um fechado limitado, né? Tá certo? Para todo compacto K contido em U, qualquer fechado limitado contido em U, tá certo? Vale o seguinte, vale que existe um N0 que depende do K, evidentemente, tal que se N maior ou igual que N0, então, aqui, evidentemente, aquela mesma notação anterior, o Fn está definido em um N, né? Então, esse N contém K, para N maior ou igual a N0, e a sequência Fn restrita a K, tá certo? N maior ou igual a N0, converge uniformemente para... Converge uniformemente. Quer dizer, logo vai convergir para uma certa função Fk de K em C, certo? Ok? Ok. Então, evidentemente, vai existir uma função, então se a sequência. Então, aqui a notação, esqueci de colocar a notação. Fn converge, aqui é UPC, uniformemente nas partes compactas, certo? Ok? A notação vai ser essa aqui. Então, o teorema é que se sequência Fn converge uniformemente nas partes compactas de U, então existe uma função f de U em C tal que para todo compacto K contido em U, nós temos que Fn restrito a K converge uniformemente para F restrito a K, que vai ser esse F índice K aqui, certo? Ok? Se as Fn são contínuas, então a F é contínua em U, certo? Usualmente, os domínios das funções vão ser os mesmos, tá certo? Normalmente, mas em alguns casos, não. Então, por isso que eu estou colocando um pouquinho mais geral a definição, tá certo? Esse N aqui, que são os domínios das Fn,
Em geral, eles vão ser os mesmos, tá? Quase sempre. Bom. Ok, então... Demonstração, simplesmente você observar o seguinte, que se você tem qualquer aberto de C, ele admite uma cobertura, quer dizer, tem o U, você pode escrever sempre como união de KJ, J igual a 1 até infinito, onde esses KJ é uma sequência encaixante aqui, ó, de compactos. Certo? Ok? Os KJ são compactos. Tá? Qualquer aberto, você vale para RN. Qualquer aberto do RN, você pode escrever ele como uma união crescente de compactos. Tá? Isso não é difícil de fazer, tá certo? Eu deixo como exercício aí para exercício. Provar. Esse fato aqui, tá? Talvez no livro do Elon tenha isso aí demonstrado. Então o que vai acontecer? Pela definição, né, você tem que, para todo KJ desse, a sequência... Então, vamos dar uma ideia da demonstração aqui. Para todo KJ, a sequência Fn restrita a KJ, quer dizer, domínio da Fn para n suficientemente grande, contém o KJ, né? Tá certo? E Fn restrita a KJ converge uniformemente para uma F KJ. Bom, mas se ela converge uniformemente, converge pontualmente também, nós já vimos. Então, o que vai acontecer? Se o FKJ mais 1, o FKJ mais 1, restrito a KJ, é o FKJ, tá? Porque a convergência é pontual, então, tá certo? Nos pontos do KJ, o KJ está contido no KJ mais 1, nos pontos do KJ o limite é o mesmo, tá certo? Então, vale essa igualdade aqui. Então, você pode definir uma função f de U em C, definida por f restrito a KJ, é igual a FKJ. Já que vale essa igualdade aqui, isso aqui está bem definido, tá certo? Ok? É bem definido. Então, logo existe uma função f, que é o limite pontual das Fn, né, no U, no conjunto U todo. Mas, além disso, para cada compacto contido em U, tá certo? A convergência é uniforme. Tá? Então, aqui só para terminar a demonstração, se as Fn são contínuas, então F é contínua em U. Então, dado... Você quer provar que a F é contínua em U. Então, você fixa um ponto, tá certo? Então, esse ponto aí tem um disco compacto com centro nesse ponto contido no U, tá certo? Ok? Então, dado um Z0 pertencente a U, existe um R positivo, tal que o disco de centro R e centro Z0 está contido em U. Isso aqui é um compacto, que é um disco fechado, né? Fechado limitado. Então a sequência Fn restrito a esse disco aí, né, converge uniformemente para F restrito ao mesmo disco. Logo, a F é contínua nesse disco, logo é contínua em Z0. Tá certo? Ok? Então, vamos ver um exemplo.
um exemplo. A série, pega a série geométrica. Então, Fn são as somas parciais da série geométrica, né? Então, a gente já viu que Fn de Z é 1 menos Zn mais 1 sobre 1 menos Z, se Z é diferente de 1. Não é isso? Ok? Agora, a sequência Z elevado a N, ela converge uniformemente nas partes, nos discos de centro de 0 e raio R menor que 1, tá certo? Ok? Então, essa sequência aqui, Fn, converge uniformemente nas partes compactas para a função 1 sobre 1 menos Z no disco de centro 1, raio 0, mas uniformemente nas partes compactas. Tá certo? Ok? Converge para essa função aqui. Ok? Tá, então... Vamos ver agora alguma coisa sobre o espaço de funções contínuas em compactos. Bom, então... Vamos considerar um compacto de C. Vamos denotar com C de K. É o conjunto das funções contínuas, né? Tá? Bom, então, eu vou definir uma norma em C de K, que vai ser a seguinte. Se eu pego uma F, C de K, então, a gente sabe que a F é uma função contínua, né? Tá certo? Então, essa norma de F, função norma de F, ou módulo de F, é contínua também, né? Tá certo? Ok? Então, toda função contínua com valores reais no compacto é limitada, tá certo? Então, você tem que... Se define, então, norma de F em K, esse símbolo aqui, vai ser o supremo de F, módulo de F de Z, acho que Z pertence a K. Tá? Ok? Isso aqui, pelo teorema de Weierstrass, toda função contínua num compacto, ela assume o seu supremo, né? Certo? Então, isso aqui, na verdade, é um F de um certo Z0. Né? Esse é o teorema de Weierstrass. Tá? Bom. Ok, então, existe um Z0 com essa propriedade aí. Então, isso aí é uma norma, quer dizer, o C de K, isso aqui é um espaço vetorial, sobre o corpo dos complexos, tá certo? Sobre C, quer dizer, você, dado uma função, dadas duas funções, você pode definir a soma das funções, tá certo? Você pode definir produto por um escalar, tá certo? Então, função. Então, isso aqui te dá uma estrutura de espaço vetorial. A soma de funções contínuas é contínua, multiplicação por uma constante é contínua, então, ok? Dá um espaço vetorial e que vale desigualdade triangular. Tá certo? E
se lambda é um escalar, então você pode passar o lambda para fora da norma com módulo, né? Tá certo? Aqui para todo lambda em C. Tá certo? E outra propriedade é que a norma é maior ou igual a zero e se a norma é igual a zero, então f é a função identicamente nula, que é o zero do espaço vetorial, certo? Ok, então, isso é chamada a norma da convergência uniforme em K. Essa norma é a norma da convergência uniforme em K, pelo seguinte, tá? Porque uma sequência de funções converge nessa norma, se somente se ela converge uniformemente, tá? Então, ok? E a observação, uma sequência Fn em C de K converge na norma K, né? Se somente se Fn converge uniformemente em K. Tá certo? Ok. Então isso aí praticamente decorre da definição, né? Porque se você tem aqui, vamos só dar uma ideia aqui. Suponha que Fn igual a F na norma K, né? Nessa norma K. Então, isso significa o seguinte, que pela definição de convergência na norma, então você tem que, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 maior ou igual que zero, tal que se n maior ou igual que n0, então norma de Fn menos F em K menor que epsilon. Tá certo? Mas acontece que isso aqui é o supremo, por definição, de Fn de Z menos F de Z, não é isso? Tais que Z pertence a K, por definição, certo? Logo, isso aqui implica que aquela condição que eu tinha colocado, Fn de Z menos F de Z, menor que epsilon, para todo Z pertencente a K, tá certo? Ok? Então, converge uniformemente. E reciprocamente, se converge uniformemente, aí você volta aqui, é fácil também, tá certo? Ok? Então, agora, então, a gente tem um critério de Cauchy, esse C de K é um espaço métrico completo, com a métrica, né? C de K com a norma K é um espaço métrico completo. O que significa isso? Seria uma proposição, tá certo? Um teorema, proposição, qualquer coisa. Tá? Significa o seguinte, que qualquer sequência de Cauchy nessa métrica aí converge, tá certo? Se Fn é uma sequência de Cauchy na norma K, então Fn converge
para uma certa f, na norma K, que é equivalente a dizer que, tá certo? Que converge uniformemente, né? Tá ok? Então, isso aqui é... Vamos provar isso aqui. Se Fn é uma sequência de Cauchy, né? Nessa norma, então você tem que, qualquer que seja epsilon, vamos usar a definição, qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um N0, tá o quê? Se botar assim, M maior que N, maior ou igual que N0, então, Fm menos F, N, é menor que epsilon. Isso é a definição de sequência de Cauchy na métrica induzida pela norma, né? Tá certo? Bom, mas isso aqui implica que, como nós vimos anteriormente, que Fm de Z menos Fn de Z menor que epsilon para todo Z pertencente a K. Então, isso aqui, por sua vez, implica que a sequência numérica Fn de Z é uma sequência de Cauchy em C, né? É uma sequência de Cauchy em C. Mas toda sequência de Cauchy em C, como C é espaço completo, então converge. Então, Fn de Z converge para um certo f de Z. Ok? Converge para um número que eu chamo de f de Z. Ok? Então, essa função, então, por isso a gente define uma função f de K em C. Certo? Ok? Então, agora eu tenho que provar que essa convergência é uniforme. Ok? Então, a gente escreve aqui Fn de Z menos f de Z em módulo menor ou igual que Fn de Z menos Fm de Z, certo? Bom, o que eu sei é o seguinte, essa desigualdade vale uniformemente para Mn suficientemente grandes. Tá? Então, se eu dou um epsilon maior que zero, eu quero que isso aqui seja menor que epsilon, independente do Z, certo? Independente do Z, ok? Então, para isso eu dou o epsilon, né? Dou o epsilon, tá? Então, existe o N0, tá o quê? N maiores ou iguais que N, M maior que N, maior ou igual que N0, vale que F M de Z menos Fn de Z menor que F sobre 2, né? Certo? Ok? Para todo Z pertencente a K, né? Tá certo? Ok? Por causa dessa desigualdade aqui. Na verdade, eu estou fazendo para F sobre 2. Então, isso aqui fica menor que F sobre 2. Tá certo? Agora, esse M aqui, uma vez que eu fixei o Z, esse M aqui eu posso tomar arbitrariamente alto, tá certo? Ok? Porque aqui o M não está contido aqui, tá certo? Então, toma ele bem grande, isso aqui fica menor que F sobre 2. Tá? Então, logo, se N é maior ou igual que N0, eu posso dizer que Fn de Z menos F de Z é menor que epsilon, certo? Ok? Para todo Z. O quê? Independente do Z? Independente do Z. Tá certo? Eu fixo o Z, tá? Fixo o Z. Mas eu peguei o N que eu peguei é o tal maior ou igual que N0 só, tá certo? E o N0, ele é tal que isso aqui é verdade para todo Z. Tá certo? Ok?
se o M e N são maiores ou iguais que de zero, isso aqui é verdade para todo Z. Tá? Então, isso aqui eu limitei uniformemente. Essa parte aqui eu limitei uniformemente. E essa aqui, o M está livre aqui, entendeu? Eu posso fazer ele tão grande quanto eu queira. Então, eu posso fazer isso aqui menor que F sobre 2, uma vez que o Z está fixado. Você está usando como hipótese que Fm vai conversa com F? Não. Ah, estou usando que a convergência é pontual. Aqui eu provei que, se você, uma vez que você tem a sequência de Cauchy, tá certo? Aqui em C, tá certo? Essa sequência, para todo Z, a sequência Fn de Z é uma sequência de Cauchy em C, tá certo? Então ela tem um ponto limite, tá certo? Ela tem um limite. Fn de Z converge para um certo valor que eu chamo de F de Z. Isso aqui me define uma função em K. Tá certo? Agora, eu tenho que provar que a convergência, na verdade, é uniforme. Tá certo? Então, para provar que a convergência é uniforme, eu faço a diferença aqui, tá certo? Fn de Z menos F de Z. Eu não estou dizendo qual é o Z, mas... ok? Hã? Essa última linha é para provar que a convergência é uniforme. Então, eu peguei Fn menos F, mas aqui eu fixei um Z para dizer que eu estou pegando a norma, o módulo de dois números complexos aqui. Tá certo? Fn de Z menos F de Z. Ok? Aí aqui eu usei a desigualdade triangular. Tá certo? Coloquei dessa maneira aqui, mas aqui o M é um M arbitrário, tá certo? Tá? Ok. Agora, eu peguei um N0, dado epsilon, existe um N0, tal que isso aqui é verdade para todo Z. Tá certo? Para todo Z. Então, como é verdade para todo Z, se eu tomo o N maior ou igual que N0 e o M maior ou igual que N0 também, isso aqui fica menor que F sobre 2, tá certo? Para qualquer que seja o Z que eu escolhi lá, tá certo? Mas uma vez que eu escolhi o Z, isso aqui está menor que F sobre 2, uma vez que eu escolhi o Z, isso aqui eu posso fazer menor que F sobre 2 também, entendeu? Só botar o M bem grande, tá certo? Tá? Então, concluí que isso aqui é verdade para todo Z. Tá certo? Tá, então daí, isso aqui implica que o Fn menos F em K é menor que epsilon. Tá certo? Ok? Fn menos F em K é menor que epsilon. Convergência uniforme, portanto, vale. Então, uma sequência de Cauchy nessa norma, converge para uma função em C de K, certo? Ok. Então, esse é o espaço completo, espaço metro completo. Bom, então, nós temos aqui um corolário, ao chamado critério de Weierstrass. Que agora a gente vai considerar séries, né? Para séries. Tá? Então, uma série, evidentemente, era formada a partir de uma sequência. Eu vou abrir um parênteses aqui, desse lado. Você pega uma sequência Fn e define uma outra Sn. Tá? Dessa maneira aqui, tá? F0 mais F1 mais Fn. S0 igual a F0, Sn mais 1 igual a Sn mais Fn mais 1, certo? Ok? Define indutivamente dessa maneira. Então, você tem a série, e a série a gente vai denotar também, usar aquela notação tradicional que eu coloquei aqui. Então, seja soma de Fn, uma série em
C de K. Ou seja, os elementos são funções contínuas nesse compacto que eu fixei cá. Tá? Fn pertence C de K a todo N maior ou igual a 0. Então, suponha que Fn, K, vamos chamar isso aqui de AN, não? Tá certo? A norma K de Fn é menor ou igual que a N? Menor ou igual. Bota assim, menor ou igual que a N, sendo esse AN, então, são números positivos, tá certo? Que essa série soma de AN converge. Tá certo? Então, a série, o critério de Weiss diz que a série soma de Fn, quer dizer, a sequência associada a essa outra sequência, a sequência Sn converge, né? Converge para uma certa função S, pertence a C de K, e nós vamos usar então a notação que a função S vai ser também denotada, a função S também vai ser denotada como por essa, tá? Vai ser, vamos utilizar essa notação também, certo? A função S. Bom, então, vamos provar esse critério, tá? Então, a gente considera a sequência Sn, né? Que eu estou fazendo uma afirmação sobre essa sequência aqui, né? Fn, Sn, que é igual F0 mais Fn, né? Então, eu tenho que provar que ela satisfaz ao critério de Cauchy, tá certo? Critério de Cauchy, você tem Sn mais K menos Sn, norma K, isso aqui é o quê? Isso aqui é, fazendo a diferença, isso aqui é Fn mais 1 mais Fn mais K, a norma K, tá certo? Bom, pela desigualdade triangular, que vale para a norma, isso aqui é uma norma, isso aqui é menor ou igual que soma Fj K, J igual a N mais 1 até N mais K, certo? Que é menor ou igual que soma de AJ, J igual a N mais 1 até N mais K. Agora, a hipótese que nós temos é que essa série aqui converge. Se essa série converge, ela satisfaz ao critério de Cauchy. Logo, dado epsilon, né, existe um N0, tal que se N é maior ou igual que N0, então isso aqui é menor que epsilon. Tá certo? Ok? Então, com isso a gente prova que essa sequência aqui é de Cauchy na norma K. Tá certo? Logo, ela converge. Ok? Se ela converge, então ela converge para uma função que nós vamos denotar exatamente utilizando aqui a... Então, o exemplo mais interessante aí é a exponencial, né? Que é definida pela série Gn sobre n fatorial, n maior ou igual a 0, lembrando que 0 fatorial é igual a 1 por convenção, né? Isso aqui é 1 mais Z 2 sobre 2. Tá? Ok? Então, essa série aí é uma série de potências, nesse caso aqui. Tá certo? Pode usar o critério de Weiss para provar que ela converge uniformemente em qualquer compacto de C. Então, quer dizer, a série
soma Vn sobre N fatorial converge uniformemente as partes compactas de C. Para qualquer compacto de C, tá certo? A restrição converge uniformemente. Então, isso aí eu vou deixar como exercício. Bom, então, vamos ver agora algumas propriedades aí com relação às operações, tá certo? Operações naturais. Então, agora eu vou supor que eu tenha duas sequências, em C de K, onde K é um compacto, tais que uma delas converge uniformemente para F, a outra converge uniformemente para G. Então, vale o seguinte: A, Fn mais Gn converge uniformemente para F mais G. B, Fn vezes Gn converge uniformemente para Fg. E produto, né? Tá certo? E agora, quanto ao quociente, o que vai acontecer? O quociente, você vai ter que fazer Fn sobre Gn, por exemplo, né? Mas para fazer isso aqui, a Gn tem que ser diferente de zero, não é isso? Para você poder dividir. Então, eu vou supor, então, se G não se anula, se o limite aqui não se anula no conjunto K, então, existe um N0 tal que se N maior ou igual que N0, então Gn dizer não se anula em K, tá certo? E agora a gente pode pegar a sequência Fn sobre Gn, N maior ou igual que N0, né? Então ela tende para F sobre G. Tá? Ok? Então, a demonstração, vou demonstrar apenas o item C. O item C, eu vou mostrar só a primeira parte do C. Se o G dizer diferente de zero em K, então existe um N0, aí o resto eu deixo para vocês provarem como exercício, certo? Que o quociente converge uniformemente. Então, demonstração de C, ou seja, existe um N0, tal que se N maior ou igual que N0, então, Gn de Z, diferente de zero, só um minutinho. Fala. Ali aquele Fn sobre Gn, ele converge uniformemente também? Uniformemente. Exatamente, uniformemente. Tá? Então, vamos provar essa primeira afirmação aqui. Ou seja, se existe um N0, tal que se N é maior ou igual que N0, então
Gn de Z diferente de zero para todo Z pertencente a K. Então, vamos considerar conjunto. A gente sabe que o G ele não se anula, né? Então, considerar a imagem do G. O zero não pertence à imagem do G, certo? A hipótese que eu dei é essa, né? Que o G de Z é diferente de zero em K. Então, o zero não pertence a G de K. Agora, como o G é uma função contínua, que é a convergência uniforme, né? O G é contínuo, então o G de K é um compacto. Não é isso? É um compacto. Certo? Isso aqui é um compacto. Tá? Então, quer dizer, o zero está aqui, G de K fechado, limitado, tem uma distância aqui, de 0 a G de K. Tá certo? Ok? Tem uma distância. Rho. É o ínfimo tá? Esse ρ aqui, número positivo. Tá certo? Bom, agora, pela definição de convergência uniforme, tá certo? Dado o ρ, existe um N0 tal que você tem que Gn menos G, K, menor que ρ sobre 2, se N maior ou igual que N0. Não é isso? Tá? Então, isso aqui significa os pontos Gn de Z, eles estão a distância menor que ρ sobre 2 dos pontos G de Z. Então, eles não podem atingir o zero, porque, né, a distância do conjunto é ρ, tá certo? Não pode atingir o zero. Então, isso aqui vai implicar que Gn de Z, diferente de zero, para todo Z pertencente a K. Tá certo? Um exercício interessante que eu acho é provar que, se você pega a distância, define a distância do zero, Gn de K, né, como sendo exatamente o ínfimo, né, Gn de Z, tais que Z pertence a K. Provar que essa distância aqui, o limite quando n tende a infinito, isso aqui é a distância de 0 a G de K. É um exercício, tá? Ok? Bom, então, o resto eu deixo para vocês demonstrarem como exercício. E vamos ver mais um teorema, que eu acho importante aqui. Um corolário. Um corolário desse teorema aí. Vamos supor agora que eu tenha corolário desse teorema. Vamos supor agora que eu tenha um aberto de C, Fn Gn, sequências de funções contínuas, tais que Fn tende uniformemente nas partes compactas para F e Gn uniformemente nas partes compactas para G em U, tá? Nas partes compactas de U, né? Então, vale o seguinte, que Fn mais Gn converge uniformemente nas partes compactas de U para F mais G,
Fn, Gn converge uniformemente partes compactas para F vezes G. E, finalmente, o C. Vamos mudar um pouquinho o enunciado. Lá, eu não vou supor que a G não se anula no conjunto U. Eu vou supor o seguinte, que ela não se anula identicamente, tá certo? Então, suponhamos que G não é identicamente nula em U, no conjunto U. Tá certo? Então, seja V, conjunto. Essa G é contínua, lembrando que um limite uniforme é uma função contínua. Então, conjunto onde ele é zero é fechado, não é isso? Conjunto do x, tá escrito que G de x igual a zero é um fechado do domínio, não é isso? Logo, o complemento é um aberto. Então, vamos chamar de V o conjunto dos Z pertencentes a U, tá escrito Z de G, G de Z, diferente de zero. Isso aqui é um aberto, tá certo? Então, o que vai acontecer é que V é um aberto, isso aí é fácil de provar, e Fn sobre Gn converge uniformemente nas partes compactas para F sobre G, mas em V, tá certo? Nesse conjunto V, tá certo? Ok? Tá? Quer dizer, aqui no caso, você retirando os pontos onde a G é zero, você tem ainda um aberto, né? Tá certo? Você está supondo que ela não é identicamente nula. Então, conjunto onde ela é diferente de zero é um aberto, tá certo? Não vazio, tá certo? E vale a convergência uniformemente nas partes compactas nesse aberto, tá certo? Então, quer dizer, nesse caso aqui, o que você tem que fazer no caso C? Você tem o V, né? Tem o U aqui, né? Aí tem o conjunto onde a G é zero, G menos 1 de zero. O conjunto onde a G é zero é um fechado aqui dentro do U, tá certo? E aí você pega um compacto contido, quer dizer, o V é U menos esse conjunto aqui. Aí você pega um compacto aqui, né? K, tá certo? Aí o que vai acontecer? Nesse compacto aqui, existe o N0, tal que se N é maior ou igual que N0, o Gn não se anula, tá certo? Aí você pode usar o argumento, nesse compacto você pode usar o argumento, tá certo? Ok? Então... Bom, e agora, só para encerrar a aula, vamos ver aqui o caso da composta, né, de funções. Então, vamos supor aqui que eu tenha dois subconjuntos de C, K compacto, U aberto, tá? Então, vamos supor que eu tenha Fn e Gn, sequências em C de K e C de U, respectivamente. Quer dizer, ou seja, o domínio da Gn é o U e o domínio da Fn é o K. E tais que Fn converge uniformemente para F em C de K e Gn converge uniformemente nas partes compactas para G em U. Tá certo? Em K aqui.
Quer dizer, no caso do compacto, o K compacto, nós podemos supor a convergência uniforme nas partes compactas é a mesma coisa que a convergência uniforme, então já está dizendo que a convergência é uniforme em K. Agora aqui em U, eu vou supor que é uniforme nas partes compactas. E vamos supor também que o F de K está contido em U. Tá certo? Ok, então aqui eu tenho meu conjunto U aqui, né? Tá? A F está definido aqui no compacto K. Conjunto U é aberto. Tá? E aqui eu tenho o F de K, que é o F de K é um compacto, né? Não é isso? É um compacto contido em U. Então, o teorema diz o seguinte, então, existe um N0, tá? Tal que, se N maior ou igual que N0, então, Fn de K está contido em U. Tá? E a sequência. Então, nesse caso aqui, nós podemos fazer a composta da Gn com a Fn. Para todo n maior ou igual que N0, nós podemos fazer essa composta aqui, tá certo? Ok? Gn composta com Fn para todo n maior ou igual a N0, porque a imagem do Fn está contida no domínio da Gn, certo? Então, essa sequência converge uniformemente para G composta com F. Ok? Em K. Ou seja, Gn composta com Fn converge para G composta com F. Tá certo? Bom, então, essa primeira afirmação, que existe o N0 aqui, né? É porque você tem duas hipóteses, né? Ou esse U igual a C, todo. Então isso aqui é verdade para todo N maior ou igual a zero, né? Porque, ok? Se o U for igual a C, não tem nada a provar. Tá certo? Se ele for diferente de C, né? Se ele for diferente de C, então o complemento dele é um fechado. Né? C menos U é um fechado. Então, C menos U é um fechado aqui que está... Estou simbolizando essa parte azul aqui. Certo? E o F de K é um compacto. Então, existe uma distância entre o compacto e o fechado. Não é isso? Então, a distância aqui, ó. Rho. Certo? Que é o ínfimo. Não, Rho é o ínfimo. Z menos W, está aqui. Z pertence a F de K e W pertence a C menos U. Tá certo? Essa é a distância entre o F de K e o complemento do U. É um número positivo. Então, aí você usa que a convergência uniforme aqui. Então, existe o N0 tal que, se N for maior ou igual que N0, a distância, a norma K de Fn menos F é menor que Rho sobre 2. Né? Então, isso implica que, se for menor que Rho sobre 2, o Fn do K
tem que estar contido no U ainda. A distância para o complemento é maior que zero, é positivo. Então, tem que estar contido no U. Então, isso prova a primeira afirmação. Aí a segunda, eu deixo para vocês provarem aí, está feito no livro também, tá certo? Está feito no livro, ok? E, bom, então na próxima aula vamos aplicar essas coisas aí para ver séries de potências, tá certo? E alguma coisa de série de potência, e vamos também começar com o capítulo 2, tá certo?